E aí, pessoal, me chamo Felipe Dark e nesse vídeo eu irei falar sobre o uso de quasares como vela padrão e a determinação dos padrões cosmológicos e uma análise conjunta com supernovas. É bom lembrar que o objetivo desse trabalho é convencer vocês que os quasares podem ser usados como vela padrão na cosmologia e que, diferente do meu trabalho do ano passado, dessa vez eu vou fazer uma análise conjunta com supernovas do tipo 1A. Mas primeiro vamos definir o que é um quasar, o que é uma vela padrão, como podemos usar quasares como vela padrão. Aí depois eu vou explicar como foi feita a análise de dados, os resultados obtidos por esse trabalho e, por fim, as projeções futuras. Bem, o que são quasares? Quasar é uma abreviação para Quasi-Stellar Radio Source, fonte de rádio quasi-estelar. É um núcleo galáctico ativo, ou seja, é formado por um buraco negro supermassivo cercado por um disco de acreção. Os quasares são os maiores emissores de energia do universo. O único quasar emite entre 100 e 1000 vezes mais luz do que uma galáxia inteira com 100 bilhões de estrelas. Ou seja, é muito brilhante, com um brilho típico de 10 elevado a 40 watts. E o que é uma vela padrão? Uma vela padrão é um objeto astronômico com a luminosidade conhecida, ou seja, quanto de luz radiação é emitida pela fonte. Já uma vela padronizável, a luminosidade varia de objeto para objeto de mesma classe, porém você sabe como ela varia e você pode corrigir isso. Então, uma boa vela padrão para estudos cosmológicos é definida por duas propriedades fundamentais. Uma, ter uma luminosidade padronizável, e a segunda é a fácil de se observar em um vasto intervalo de redshift, ou distância. Redshift, ou desvio para o vermelho, é uma alteração na forma como a frequência das ondas de fótons de luz é observada no espectroscópio, em função da velocidade relativa entre a fonte emissora e o receptor observador. O fato mais estranho a respeito dos quasares é o seu redshift, que é muito elevado. Altos redshifts são indicativos de grande distância deles até a Terra. O redshift dos quasares mede a velocidade com que o universo se expande. Ele é um indicador de distâncias cósmicas. Quanto mais para o vermelho no espectro, mais o objeto parece se mover para longe de nós. Os quasares têm sua emissão abrangendo muitas ordens de magnitude na luminosidade, o que a princípio parece ser bom, né? Ele é muito brilhoso, mas sua distribuição espectral energética, ou SID, mostra quase nada de evolução significativa com a luminosidade. Ou seja, ao primeiro momento, eles não parecem nada promissores como vela padrão, já que não podemos padronizar os diferentes quasares. Após explicar o que define uma boa vela padrão para estudos cosmológicos, vocês devem estar se perguntando como usar quasares, por que usar e por que agora. Realmente, já tentaram usar quasares como vela padrão anteriormente, porém não deu nada certo, basicamente por duas questões. Uma, alta dispersão dos dados e poucas amostras. O que agora mudou, pois mais recentemente vem sendo catalogado cada vez mais quasares, aumentando assim o número de quasares com medida do fluxo, tanto na banda do ultravioleta e na banda do raio-x. Por exemplo, o The Sloan Digital Sky Survey e o XM Newton tiveram os números de quasares catalogados com raio-x e ultravioleta de algumas centenas para vários de milhares nos últimos 20 anos. Juntando isso com a descoberta que a maioria da dispersão observada não é intrínseca do processo de emissão, mas sim devida de certezas observacionais e extinção por poeira cósmica, a observação intrínseca nesse trabalho é tão baixa comparada ao observacional que nem levamos em conta. Por que quasares? Eles são objetos bastante luminosos, podendo ser observados a longa distância, que é um grande incentivo, pois é um meio de testar o modelo cosmológico para objetos distantes quando o universo ainda era jovem. Bem, ao primeiro contato, parece que eles não vão dar muito certo, né? Eles são uma bagunça, emitem todo o espectro eletromagnético, basicamente. Eles são muito diferentes uns dos outros, as propriedades deles dependem da massa do buraco negro, orientação do disco de acreção em relação ao observador, presença ou ausência do jet, graus de extinção ou misturamento com poeira, por gás da galáxia que eles têm ali próximo. Resumindo, eles são bastante anisotrópicos. Então, como que eu vou fazer para usar esses quasares? Usaremos uma relação que não tem origem física explicada ainda, mas que foi observada primeiramente em quasares com amostra de raio-x e vem sendo confirmada desde então por vários trabalhos. É uma relação não linear entre a luminosidade na banda do raio-x e do ultravioleta. Basicamente, quanto mais luminosos os quasares na faixa do ultravioleta, tende a ter uma pequena fração da sua luz total emitida no raio-x. A relação entre fluxo de raio-x e fluxo do ultravioleta provê uma medida independente da luminosidade do quasar, logo a sua distância. Graças a essa técnica, podemos construir um diagrama de Hubble para quasares que nos permite testar o modelo cosmológico em épocas em que o universo era bem jovem. A vantagem de usar essa relação é que só medimos o fluxo do raio-x e o fluxo de ultravioleta. Assim, evitamos programas de longos de duração, diferente das observações de supernovas que duram vários dias. Agora explicarei o método utilizado baseado na relação não linear, que pode ser linearizada como na forma da equação 1. Primeiro, vou explicar alguns termos e conceitos que eu não defini muito bem até agora. Bem, luminosidade é a energia emitida pelo objeto por unidade de tempo.
Então, o Lx é a luminosidade na faixa do raio-x, já o LUV é a luminosidade na faixa do ultravioleta. O Fx e o FUV são os fluxos de raio-x e ultravioleta, respectivamente, né, medidos no referencial de repouso. Fluxo é a energia emitida por unidade de tempo por área. A luminosidade é derivada do fluxo através da distância de luminosidade, calculada com o modelo padrão ou qualquer outra extensão do modelo padrão. Bem, ômega-m e ômega-lambda são os parâmetros de densidade, definidos como a razão entre a densidade em relação à densidade crítica do universo de Friedmann, sendo então o ômega-m o parâmetro de densidade de matéria comum e matéria escura, já o ômega-lambda é a densidade do que chamamos de dark energy, descrita no modelo padrão por uma constante. O dl ali embaixo é a expressão para a distância de luminosidade, calculada com o modelo padrão, onde h0 é o parâmetro de Hubble, que é uma medida da taxa de expansão. Então, basicamente o que eu tenho é essa relação 1, que é a relação entre as luminosidades na faixa do ultravioleta e do raio-x. Aí quando eu transformo ela em fluxo, aparece a distância de luminosidade, né? E essa distância de luminosidade vai depender do modelo que eu estou usando. Então, agora eu vou falar de outras duas extensões do modelo padrão. Antes, relembrando que na cosmologia a equação de estado de um fluido perfeito é caracterizada por um parâmetro adimensional ômega, que é igual à pressão dividido pela densidade de energia. Dito isso, padrão, começando com a W0WACDM, como me chamam, leve em conta que a evolução da equação de estado para energia escura é na forma parametrizada, como vocês veem aí, de W de Z é igual a W0 mais WA, Z sobre 1 mais Z, onde W é o parâmetro da equação de estado para a componente de energia escura no redshift Z. Então, W0 é o valor do parâmetro da equação do estado no presente, e WA é a derivada de primeira ordem do parâmetro W no redshift igual a zero. De maneira geral, sem definir o modelo cosmológico, a distância de luminosidade é dada por essa equação aí na tela, onde dl de Z é C sobre H0 mais Z, integral de 0 a Z, de dHz dz, onde esse dH é a distância de Hubble para o universo plano, que eu também botei aí a equação na tela. Então a gente tem que resolver essa integral aí para o caso onde WZ é a equação é a parametrização dada por W0 mais WA sobre Z1 mais Z. Como vocês podem ver, o modelo lambda-CDM é justamente o modelo em que o parâmetro WZ é uma constante, então WA seria igual a zero e W0 igual a menos 1, de forma que a matéria escura não tem evolução no redshift, porque vai dar exponencial de zero, a exponencial de zero igual a 1, então ela vai ser constante para todos os redshifts. Resumindo, o que vocês precisam saber daqui é que os parâmetros livres são ômega-m, W0 e WA, e que o DL que eu vou utilizar quando eu for utilizar essa extensão do modelo padrão vai ser esse DL dado na tela, onde o DH tem essa integral exponencial da integral, onde eu já resolvi a integral, então ela vai virar esse termo aí que depende dos parâmetros cosmológicos. Outra extensão que vamos usar também é o WCDM, que é um modelo mais simples que o W0WACDM, onde o W agora é uma constante independente do redshift e com valor a ser determinado. Assim, a distância de Hubble, né, para um W igual a uma constante diferente de menos 1, é dada por essa equação aí na foto. E os parâmetros livres a serem determinados são ômega-m e W. Onde aqui eu estou considerando sempre o universo plano, tanto no W0WA quanto no WCDM. Então, eu sempre posso escrever que ômega lambda ômega DE é igual a 1 menos ômega m, tá? Pronto. Já expliquei quais são os modelos cosmológicos e quais são as equações de distância de luminosidade para cada modelo. A análise consiste em duas partes. A primeira é a validação dessa relação não linear para diferentes redshifts e a determinação dos parâmetros cosmológicos. Vamos começar pela validação da relação para diferentes redshifts. Não sei se tinha deixado claro, mas o uso dessas equações anteriores é baseado na suposição de que a relação entre os fluxos de raio-x e ultravioleta não evoluem. Note que não é possível checar se existe uma dependência do redshift para o parâmetro beta, mas a gente pode testar a validade dessa relação para diferentes redshifts. Então o que fizemos foi o seguinte: a gente realiza um gráfico de log da luminosidade do raio-x por log da luminosidade na faixa do ultravioleta. Em seguida, eu realizo um ajuste linear e faço isso para vários intervalos de bins de redshift. Como podemos observar, em todos os intervalos de redshift, até aqueles que representam longas distâncias, ou seja, um redshift muito alto, a relação linear é observada. Depois eu realizei a mesma regressão linear, só que dessa vez para toda a amostra, de modo que obtivemos o valor de beta igual a 8,5 e gama 0,58.
A segunda parte do trabalho é a determinação dos parâmetros cosmológicos através de um ajuste conjunto com supernovas do tipo 1A e a construção do diagrama de Hubble. Ou seja, se assumirmos que a relação independe do redshift, o fluxo de raio-x observado é uma função dos parâmetros cosmológicos e do fluxo do ultravioleta observado. Logo, então, podemos ajustar para um grupo de quasares catalogados em ambas as faixas com o objetivo de estimar os parâmetros cosmológicos. A função likelihood, LF, em português verossimilhança, consiste em um π quadrado modificado, permitindo uma dispersão intrínseca. Vale ressaltar que a dispersão tem origem de dois fatores distintos: uma dispersão intrínseca devido ao processo físico envolvido que ainda é desconhecido e a dispersão devido a problemas observacionais. Na função likelihood ao lado, que é a função likelihood dos quasares, o YI corresponde ao log do fluxo de raio-x conhecido, enquanto que o φI corresponde ao log do fluxo de raio-x predito pelo modelo e dado pela equação abaixo. Lá no final, o SIésimo S, né, ao quadrado, é a soma dos quadrados do erro sobre o fluxo de raio-x, que é o DI, o erro sobre o fluxo do ultravioleta, que é o DX, e da dispersão intrínseca global, sigma. E esse gama é o gama que a gente determinou lá no ajuste linear. Como já sabemos os valores de gama, os parâmetros livres são beta, que é esse daí da figura, K, que é um deslocamento rígido do modo de distância, para que possamos realizar um ajuste conjunto com supernovas 1A, e os parâmetros cosmológicos, que dependem do modelo que você está ajustando. Para realizarmos uma análise conjunta de supernovas e quasares, preciso definir a likelihood da supernova. Para a supernova, usamos a coleção mais recente de 1048 fontes do Pantheon Survey, onde foram usados direto os valores do modo de distância com suas incertezas para serem consistentes fisicamente com os quasares e podermos juntarmos as análises. Onde ali na equação n é o número de fontes, yi é o módulo de distância com erro estatístico σi, e o φi é o módulo de distância predito pelo modelo cosmológico considerado independente do redshift e dos parâmetros cosmológicos, óbvio. E K, que é o deslocamento rígido do módulo de distância que permite o ajuste conjunto, né? Bem, nesse trabalho todos os ajustes foram feitos utilizando o pacote do Python EMCE, que é uma pura implementação do Sampler Monte Carlo Markov Chain, MCMC, né? Para utilizar essa biblioteca, eu preciso primeiro definir uma função priori, né? Uma ln prior, que é baseada no conhecimento prévio que eu tenho dos parâmetros. Por exemplo, não faz muito sentido fisicamente uma densidade de matéria negativa. Então, nesse caso, eu construo uma função prior de forma que ela retorne menos infinito se eu estiver fora desse intervalo, e quando ela estiver dentro do intervalo da região de interesse, vai retornar zero. Assim, eu dou para o meu programa a região em que é fisicamente provável dela estar. Na tabela abaixo estão os intervalos da minha linha Prior. Esses limites superiores e inferiores foram escolhidos baseado no nosso conhecimento da cosmologia, através de resultados independentes, como, por exemplo, a oscilação acústica de Baryon ou outras publicações. Sobre os resultados dos parâmetros cosmológicos, o uso de quasares para determinar os parâmetros cosmológicos é importante, porque eles exploram a região de altos redshift, que é uma região crucial para diferir os diferentes modelos cosmológicos, já que para baixo redshift os modelos são degenerados. Por essa razão, era esperado que os quasares provocassem um shift, um deslocamento, nos valores dos parâmetros cosmológicos. Podemos notar que todos os modelos dentro de 2, 3 sigmas de incerteza concordam com o modelo lambda CDM, que é o modelo padrão, e com os resultados encontrados no artigo. Lembrando que o objetivo do trabalho é convencer vocês que quasares podem ser usados como vela padrão. Outra coisa que desenvolvemos nesse trabalho foi reproduzir o diagrama de Hubble para um dado conjuntos de supernovas e quasares, e a única diferença entre o modo de distância de SN1A e quasares são um zero do modo de distância que pode ser calibrado através do parâmetro livre K, né? E nós obtemos essa calibração fazendo que haja uma sobreposição dos diagramas de Hubble para quasares e supernovas 1A no intervalo de redshift de 0.2 a 1.4, ou seja, eles têm que ficar colado nesse intervalo de pequeno de redshift. Como podemos ver, há uma confirmação de que mesmo para altos redshift, o mesmo modelo cosmológico ajusta tanto supernova quanto os quasares e demonstra a confiabilidade do nosso método. Tenho que ressaltar que há algumas centenas de quasares acima do redshift 1.4. Onde nenhuma supernova foi observada ainda. O diagrama de Hubble desses objetos é uma poderosa ferramenta que nos permite checar um modelo cosmológico e rastrear a evolução do universo, o que é provavelmente investigado para alto redshift. As únicas cosmological probes testando a evolução do universo acima de 1.4 de redshift são Gamma Ray Burst e oscilação acústica de Baryons.
Rapidamente mostrando para vocês o histograma da nossa amostra utilizada, mostrando a quantidade de quasares por um intervalo de redshift, com um total de 2.421 quasares, ou seja, bastante quasar. Vocês podem ver que acima de 1.4 de redshift tem ainda muito quasar. Como eu disse anteriormente, o número de quasares catalogado vem aumentando absurdamente. Com esse aumento, em um dado momento, vamos ter uma vela padrão que abrange longas distâncias e que compete estatisticamente com supernovas 1A. Esse seria o ideal para a cosmologia, né? Obrigado a todos e até a próxima.